Olá! Essa é a nossa aula introdutória sobre o sistema endócrino e suas relações com o exercício. Nela, iremos discutir a estrutura básica do sistema endócrino, seus mecanismos de regulação, de forma a proporcionar bases para a discussão subsequente de diferentes sistemas hormonais e o exercício. Vamos a ela! Para começarmos a falar do sistema endócrino e suas relações com o exercício, é fundamental que conheçamos a estrutura do sistema endócrino. Endocrinologia significa endo, interna, crino, secreção, logia, ou seja, é o estudo das secreções internas. Essas secreções são, via de regra, relacionadas com glândulas. Essas glândulas, elas produzem hormônios que agem sobre células-alvo à distância e essas células-alvo sofrem algum efeito. Esses efeitos e até mesmo o nível de secreção hormonal acabam gerando uma alça de retroalimentação que tende a inibir a glândula. Ou seja, quanto maior for a secreção hormonal e quanto maior for o efeito produzido por essa ação hormonal, mais inibida estará a glândula. A isso chamamos de retroalimentação ou feedback negativo. Nós temos 3 níveis de ação endócrina, de ação hormonal. O primeiro é a ação endócrina propriamente dita, onde uma glândula secreta um hormônio que age sobre uma célula-alvo à distância. O segundo nível é a ação parácrina, onde uma glândula produz um hormônio e esse hormônio age sobre células-alvo que ficam junto da glândula secretora. Daí o termo parácrina, para, junto, crina, secreção, ou seja, está se agindo no entorno da glândula. E, finalmente, nós temos a ação autócrina, onde uma glândula secreta um hormônio que age sobre a própria glândula. São os 3 níveis, então, de ação endócrina. Esse grupo de ações é o que compõe a chamada endocrinologia. Pois bem, nós temos diferentes tipos de hormônios. Hormônios proteicos, ou seja, derivados de proteínas, são polipeptídeos, tais como a vasopressina, ocitocina, melanotrofina, a maior parte dos da hipófise anterior, somatotrofina, prolactina e assim por diante, da tireoide, da paratireoide, do pâncreas, a insulina e glucagon são hormônios proteicos. Além desses hormônios proteicos, nós temos os hormônios derivados de aminoácidos, são aminoácidos modificados, os da adrenalina e noradrenalina, hormônios, portanto, da medula adrenal. E, finalmente, nós temos um grupo importante de hormônios esteroides. São ésteres de colesterol, são os progestogênios, corticoides, androgênios e estrógenos das gônadas da placenta, do córtex adrenal. Pois bem, uma vez dito isso, nós temos, então, o eixo hipotálamo-hipofisário. Ora, o eixo hipotálamo-hipofisário ele fica justamente na base do sistema nervoso. Vocês estão vendo aqui, nessa região, o eixo hipotálamo-hipofisário. Aqui uma outra imagem de perfil e ampliando isso nós temos essa estrutura. O hipotálamo posterior ele se relaciona com a hipófise por meio de 2 tractos neuronais, como vocês podem ver. A relação é por meio de tractos neuronais. Já o hipotálamo e a hipófise anterior se relacionam por meio de um sistema vascular, o chamado sistema porta hipotalâmico hipofisário. Isso quer dizer o quê? Que no caso do hipotálamo posterior, os hormônios produzidos por essas estruturas, por esses tractos neuronais, eles não são lançados diretamente na corrente sanguínea. Eles migram por meio do axoplasma, ou seja, o citoplasma destes axônios, até a hipófise, e então são liberados para a corrente sanguínea. Diferentes do hipotálamo anterior, que produzem seus hormônios, o hipotálamo produz seus hormônios, lança na corrente sanguínea por meio do sistema porta, atinge a hipófise, e a hipófise, então, uma vez estimulada pelos hormônios hipotalâmicos, secreta um segundo tipo de hormônio que aí sim é lançado na corrente sanguínea. É interessante analisar a hipófise posterior, por quê? Porque quem produz os hormônios é o hipotálamo, mas quem secreta é a hipófise. Ou seja, na realidade nós só temos um hormônio aqui que é transmitido, que trafega do hipotálamo até a hipófise, o que não ocorre na hipófise anterior. Pois bem, quais são esses hormônios? No lobo posterior nós temos o hormônio antidiurético, que será alvo da nossa próxima aula, e a ocitocina.
O hormônio antidiurético ele tem função, como o próprio nome sugere, antidiurético, nós iremos discutir. E a ocitocina está relacionada com aspectos como a contração uterina, a contração mamária, no caso da primeira, contração uterina para expulsão do feto, do bebê, no momento do parto. No caso da lactação, a ocitocina não estimula a produção de leite, mas ela estimula a contração da mama, dos cornetos mamários, de forma a expulsar o leite. Pois bem, no lobo anterior, nós temos o hormônio de crescimento, a prolactina, que tem aí sim a função de estimular a produção de leite, e 4 hormônios que vão afetar outras glândulas endócrinas. Nós iremos discutir isso no momento certo. Pois bem, fechando a aula de hoje, o que nós podemos dizer? O sistema endócrino é um importante regulador de funções orgânicas. As suas ações dependem de um sistema de retroalimentação baseado nos efeitos produzidos e, claro, nos próprios níveis hormonais de cada glândula, os níveis hormonais circulantes. E, finalmente, o eixo hipotálamo-hipofisário é considerada a glândula mestra do sistema endócrino justamente por afetar uma série de sistemas que iremos discutir a seguir. Bem, continue nos acompanhando. Nas próximas aulas, iremos discutir glândula a glândula a estrutura do sistema endócrino e suas relações com o exercício e com o treinamento físico quando apropriado. Até breve!